Olá! Oi galera! Oi pessoal do Instagram, que bom fazer essa live e vou aproveitar para dar um oi pra galera do Facebook e do YouTube também, porque depois eu vou salvar e colocar lá para eles também. Show! E vamos falar de propósito, que é um tema que eu amo falar, é basicamente o tema principal aqui do Instagram do Respire Sua Missão. E quem for chegando aí na live, eu queria pedir para vocês compartilharem nos comentários de onde vocês são. Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, mas como eu sei que tem gente que, tanto que são minhas clientes, quanto me seguem aqui de vários lugares diferentes, então eu adoro saber de onde vocês são. Então escrevam aí para mim, para eu comentar, para eu ficar sabendo. Renato, Mário, Poli, sejam super bem-vindos. E o que eu quero falar com vocês é bem rapidinho, essa live não vai demorar muito tempo. É inspirada na sessão que eu fiz hoje com uma cliente de uma parceira minha. A gente faz uma troca, eu atendo uma cliente dela de propósito, que trabalha, né? Quando a pessoa vem querendo trabalhar um propósito e tal, a gente faz essa sessão e ela faz para as minhas clientes a constelação e acaba que está sendo uma parceria muito top. E aí, inspirada nessa sessão de coaching de propósito de hoje de manhã, eu quis fazer essa live para vocês e compartilhar uma coisa que eu vejo acontecendo direto com várias pessoas e que no final das contas acaba muito mais atrapalhando do que ajudando essas pessoas a terem uma vida onde elas vivem o seu propósito e vivem uma vida com significado. Então deixa eu dar um oi aqui para Elô, para Cleusa, Érica, JR Advogado, Carlos Henrique, Escolha Viver Consciente, quem mais? Karine tá aí também, que legal, gente. Mário Márcio colocou aí, orgulho da Super Coaching. Nós somos, gratidão, Mário Márcio, pelo carinho. Juraci, Patrícia, que bacana, show de bola. Então vamos falar sobre isso um pouquinho. E quem ama falar de propósito, então já sobe o coraçãozinho aí para eu saber que estamos alinhados na mesma vibe, falando sobre propósito de vida. Então, o que acontece? Eu percebo que algumas clientes, quando chegam no programa Respire Sua Missão, no programa de coaching de propósito que eu faço, ou pessoas que eu converso, às vezes até amigas, etc., que eu começo a conversar sobre esse assunto, eu percebo vários corações subindo. Amo, que bom, amamos falar desses assuntos, né? Patrícia, Adri, Juraci, sejam todos bem-vindos. E aí, o que acontece? Quando as pessoas começam a falar desse assunto, e eu pergunto, e o que você acredita sobre o propósito, inclusive na sua vida, nem em geral, mas pra você, o que você acredita sobre isso? E algumas pessoas, como foi o caso de hoje de manhã dessa cliente, trazem o seguinte ponto. Eu acredito que a pergunta é até fácil, mas a resposta é difícil. Encontrar o nosso propósito é complexo, precisa disso, precisa daquilo, etc. Que legal, sala cheia. Que bom, gente. Comentem aí, coloquem nos comentários de onde vocês são, que vocês sabem que eu amo saber de onde vocês são, até para eu me programar, né? Para cada vez mais estar em outras cidades que não só Rio e São Paulo. Eu fico direto, né? Rio, São Paulo, assim eu chego até vocês também. Mas então vamos voltar a falar do ponto, né? E o ponto hoje é por que as pessoas acreditam que viver o nosso propósito ou descobrir qual é o nosso propósito é tão difícil, é tão complexo, é uma coisa tão distante, certo? E aí eu comecei a trabalhar esse ponto com ela, não perguntando, por que você acredita? E sim entendendo o que mais que você acredita sobre isso, me conta um pouco mais, o que te faz pensar nisso, etc. Então deixo essas perguntas para vocês. Olha, o Diogo chegou, gente, que legal. Quem tá no Rio de Janeiro e precisa de fotos e vídeos com qualidade, procura aí o Diogo Léo Bons, que ele acabou de entrar aqui e ele arrasa nas fotos e nos vídeos que a gente faz do Respire Sua Missão. Tem gente de Pernambuco, de São Paulo, tá indo pra ir em junho e julho, hein? Divinópolis, Minas Gerais, Camboriú, Santa Catarina, Salvador, que delícia, que legal! Gente de vários estados aqui. Quem não colocou ainda nos comentários, coloca, que eu amo saber. Beleza, vamos lá. Então, eu trago esse questionamento. O que faz você acreditar que viver o seu propósito ou ainda descobrir, despertar para o seu propósito de vida é uma coisa complexa e difícil? Então, esse já é o primeiro ponto. Se você tiver com uma folha aí, legal, se não pega depois e anota. E assim, realmente, assim, não só anota, mas pensa e tira uma reflexão sobre isso. Toma um tempo para refletir.
será que eu tô colocando que despertar para o meu propósito, que descobrir qual é o meu propósito, ou reconhecer o meu propósito em mim, etc. É uma coisa tão distante assim, é uma coisa complexa? Ou será que eu sinto que isso tá próximo, que eu tô no caminho, ou que eu já vivo isso, mas às vezes eu nem sei, etc. Gente, mais gente de São Paulo, Rio Grande do Norte, que show, muito bom. Michele, seja bem-vinda ao nosso Despertar, maravilha. Então esse é o primeiro ponto, tá? Sobre o que você acredita sobre descobrir o seu propósito ou reconhecer o seu propósito. E o segundo ponto, e aí também tem a ver com isso, mas assim, já é uma visão que eu trago, é o seguinte, quando você acredita que alguma coisa é difícil, sei lá, lembra aí na época da escola, lembra das provas. Quando você acreditava no dia anterior ou na semana anterior à prova que aquela prova ia ser muito difícil, quais eram os sentimentos que surgiam? Então já vai pensando aí, de repente surgiam os mesmos que eu. Eu, quando pensava que uma prova era difícil, muito provavelmente eu sentia ansiedade, ficava irritada porque tinha que estudar mais, não tinha estudado o suficiente. Provavelmente ficava com muito medo de tomar uma bomba, né? Levar uma bomba na prova e depois levar um esporro da minha mãe. Ou então não passar, né? Ficar de recuperação, que chamava na época, nem sei se é mais assim que chama. Enfim, tudo isso. Pergunta simples: me ajuda ou me atrapalha? Simples. A gente sabe que essas emoções são parte da nossa humanidade. Só que muitas das vezes elas só atrapalham. Uma coisa é você não querer sentir medo, não querer sentir ansiedade. Isso é diferente. Aí, se nós fizéssemos isso, estaríamos negando uma parte nossa, essencial da nossa humanidade. Que legal, Leila de Manaus também, muito show. Boa tarde, Rosalina, Gabriela, Juliana, Elisa, Emília, todo mundo que foi entrando. Super bem-vindas, meninas. Negar as nossas emoções e sentimentos, aí sim a gente está negando a nossa humanidade. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é trazer clareza para os nossos sentimentos, trazer clareza para as nossas emoções e aí se perguntar, se questionar como a gente vai lidar com elas. Então eu posso ter medo, e não só posso, como isso é parte da minha natureza, mas eu também posso virar e falar, beleza, eu tô com esse medo, deixa eu sentir ele no meu corpo. Em que parte do meu corpo ele tá mais presente? Deixa eu prestar atenção, deixa eu ficar um pouco com essa, de repente é no estômago, deixa eu ficar um pouco com esse medo no estômago, deixa eu sentir um pouco ele. E no momento em que você volta pro momento presente, que é esse em que você se permite estar na emoção e com isso na sensação física também, o que acontece é que você entra num estado de presença, onde o medo não existe, porque o medo, ele tá onde, na verdade? Ele tá no futuro, ele tá numa projeção do futuro, né? A prova seria amanhã, então o medo da prova já é algo que é amanhã, e eu não sei o que vai ser do dia de amanhã. Tá fazendo sentido? E aí, como que isso se liga então com o nosso propósito? Quando eu digo pra mim mesma e tomo como verdade que viver o meu propósito é difícil, ou será que eu tenho mesmo um propósito? Será que eu não tenho? Ou então descobrir o nosso propósito é uma coisa muito complexa, etc. O que eu tô fazendo é já colocar um véu negativo sobre viver meu propósito. É já colocar dúvida, é já colocar medo, é já colocar insegurança, tudo isso. E o que eu disse pra vocês é que quando a gente coloca isso, não que a gente deva negar e evitar, mas geralmente isso atrapalha a gente. Então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, boa tarde Taizinha, Cássia, que legal, que bom que vocês estão aqui. Vamos fazer o seguinte, então, pensa agora o que você está acreditando sobre descobrir e viver seu propósito, e aí já começa a pensar o que quando você percebe que existe medo, que existe insegurança, que existe ansiedade. Muitas das minhas clientes, quando começam um processo, vêm com isso, com um pouco de ansiedade, né? Justamente porque estão perdidas, não sabem ainda o que querem para a vida. E aí, nesse ponto em que você percebe isso, você se concentra, coloca o seu foco nas sensações, se permite sentir aonde está essa ansiedade no meu corpo. E aí você começa a ultrapassar esse ponto de ficar preso na emoção e sim sair desse ponto de preso na emoção e se colocar num ponto de liberdade para saber lidar com a emoção.
Muita ansiedade, tem dias que nem durmo. Pois é, Michele. E Gabriela, que linda, gratidão, querida. Acredito que a ansiedade é o problema para tudo. E Patrícia, assim, realmente, a maioria das pessoas que vive hoje na sociedade do jeito que a gente vive, né, que é muito... realmente, sim, muito voltada pro ter, muito voltada pro material, muito voltada pro prático, pro concreto, né? Muitas das vezes isso atrapalha mesmo e gera essa ansiedade justamente porque a gente está deixando o ser de lado, em vez de a gente focar no ser, que é o que faz a gente fazer aquilo que a gente quer e aí ter aquilo que a gente quer ter, a gente fica focada no ter. Enquanto eu tô focada no ter resultado, ter dinheiro, ter aquisições, ou ter o meu propósito com clareza, ou ter isso, ou ter aquilo, eu esqueço de ser. E onde é que vocês acham que a gente consegue se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade, e principalmente com o nosso propósito de vida? No ter, no fazer ou no ser? Não preciso nem falar, né? É claro que é no ser. É claro que quanto mais eu me desconecto do ser e fico presa no ter, mais eu me afasto do meu propósito de vida. E eu não tô aqui falando isso porque eu cheguei num ponto iluminado, sei lá, da existência, em que eu não me desconecto mais, em que eu não, assim, gente, com toda a vulnerabilidade possível, não rola, não é verdade. E eu não acredito que role um dia de a gente chegar, a não ser que a gente vire, sei lá, um mestre ascensionado realmente. Porque senão, acho que não é o caso. Se a gente tá aqui vivendo essa experiência terrena, eu acredito que é porque a gente tem coisa pra caramba pra evoluir. Tá? E aí, isso é uma crença minha, se você não acreditar, tudo bem também, mas é uma coisa que eu acredito realmente. Então, o que eu quero trazer é isso pra vocês refletirem. Será que viver o nosso propósito precisa ser uma coisa distante, precisa ser complexo? E será que as nossas emoções, as emoções que a gente está sentindo hoje estão ajudando? Porque eu vejo muita gente falando, ai, tô perdida, tô ansiosa, preciso encontrar meu propósito. Mas eu te pergunto, você quer encontrar seu propósito pra quê? Você vai realmente viver o seu propósito quando você encontrar? Porque encontrar o seu propósito, e aí isso na verdade isso é mais uma fuga de realmente... não viver aquilo que parece grande demais ou parece uma responsabilidade muito grande, né? Porque é aquilo, enquanto eu fico procurando o meu propósito, o que eu tô fazendo? Não vivendo o meu propósito. Então essa é uma coisa também que eu quero trazer. Se você está procurando o seu propósito muito, isso está gerando muita ansiedade, já se questiona, então, se hoje na sua vida, as coisas que você faz, que você já será que isso já não revela pelo menos um pedacinho do seu propósito de vida? Pensem nisso, porque muitas das vezes, como foi hoje com essa cliente de manhã, ela falou realmente, as coisas que ela faz já estão totalmente alinhadas na direção desse propósito de vida e que ela imagina que seja o propósito dela, que ela sente que é o propósito dela. Então esse ponto eu quero deixar para vocês. Tudo que vocês hoje estão sendo, isso já faz parte da sua evolução, então já faz parte do seu propósito. Certo? Deixa eu ler os comentários, vai, eu amo ler os comentários de vocês. Neliane colocou, na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Joseph Campbell, perfeito, concordo completamente, não sei se eu tô falando seu nome certo, acho que é Neliane, né, e eu concordo plenamente, inclusive, enfim, vou deixar pra contar depois algumas coisas e tal, mas quem já participou de um dos meus programas de WhatsApp, Reconexão com a Essência, ama, porque quem participa ama sempre. Já fica sabendo, não era pra falar, mas já dei spoiler, o Reconexão com a Essência em grupo vai voltar no WhatsApp, todo mundo gosta, porque é um investimento bem simbólico e ao mesmo tempo são 8 dias muito transformadores. E tem tudo a ver com a frase da Neliane, que é realmente a gente olhar pra sombra e a gente desperta a nossa luz, e fazer isso em grupo com outras mulheres poderosas é muito poderoso também. Mas vocês vão ficar sabendo, a Patrícia botou, sim, acredito que passamos por provas nessa vida para nossa evolução, mas conviver com ansiedade é difícil. Patrícia, eu acredito plenamente nisso. Hoje mesmo eu tava já escrevendo os posts de algumas coisas no blog que eu vou fazer, do Respire Sua Missão, etc. Alguns vídeos no YouTube que eu vou gravar essa sexta. E um deles, o tema foi esse. O quanto passar pelas nossas provas, pelos nossos obstáculos, etc., faz com que a gente se supere e assim evolua, né? Cresça. E eu acho
acho que isso faz parte de viver nosso propósito realmente. Agora, como você falou, Patrícia, conviver com a ansiedade nem sempre é fácil. O ponto é como você está convivendo com a ansiedade. Como todo mundo aqui que está se sentindo mais ansiosa convive com a ansiedade. Eu, antigamente, era uma pessoa muito ansiosa. Quando eu comecei a trazer práticas espirituais na minha vida, eu estava muito ansiosa, na verdade. Quando eu comecei a trazer práticas espirituais para minha vida, como a meditação, o caderno quântico, que o grupo de física quântica já sabe o que é, que foi mais recentemente no ano passado, mas coisas lá atrás, a yoga, por exemplo, os esportes, muitas afirmações positivas que eu faço há muito tempo, vários cursos, eu faço muita imersão para o meu próprio desenvolvimento. Tudo isso foi diminuindo, me ajudando a lidar com a ansiedade, e eu fui capaz de diminuir essa ansiedade. E hoje, assim, eu brinco com meu marido, se ele me conhecesse antes, ele nem ia acreditar quem eu sou. E quem me conhece há muito mais tempo que ele, realmente vê, assim. Tanto que tem muitas amigas que vieram fazer o coaching comigo, simplesmente, nem por causa de comunicação minha, divulgação, não. Só por causa da minha transformação. A gente realmente se transforma muito quando a gente mergulha no autoconhecimento, e principalmente quando a gente quer. Né? A Paty colocou aí cobranças do mundo, trabalho, família, sociedade, tudo isso influencia muito, mas é aquilo, como a gente lida com isso. Que bom, Patrícia, que você já faz a meditação da Louise Hay. Eu amo a Louise Hay, vocês já sabem aqui. E coloquem no YouTube, quem tiver curiosidade, para procurar mais, que tem meditações ótimas. Foi muito bom te ouvir, buscar as respostas para as suas perguntas é ótimo. Que bom, Neliane, fico muito feliz. Os mantras, a Raquel, minha seguidora linda, que bom que você tá aí também. Bom, gente, falei pra caramba, eu falei que a live ia ser rápida, então foi. Eu vou subir lá no canal do YouTube do Respire Sua Missão, vou subir lá no Facebook também, Bruna Campelu, Respire Sua Missão. E é isso que eu queria deixar essa reflexão. Eu acredito que, assim, sempre que eu entro pra fazer um vídeo no YouTube, que eu gravo um vídeo, que eu entro aqui na live pra falar com vocês, a minha intenção não é trazer verdades, tá? A minha intenção não é trazer uma verdade minha e dizer, acredite nisso, acredite naquilo. Inclusive, se você tem alguém que você siga que fica querendo impor verdades, o que eu te sugiro é que não que deixe de seguir, mas simplesmente comece a se questionar, porque eu acho que é muito importante a gente refletir sobre aquilo que combina com a nossa essência, que bate com a nossa verdade. Show? Gratidão por vocês estarem sempre comigo, um super beijo e a gente se vê na próxima live. Tchau!